Vou pedir para o Adilson orar por nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, por essa oportunidade, através desse canal, ó Pai, onde podemos, ó Deus, mais uma vez aprender da tua palavra, nos achegar a ti, Senhor. Aceite, ó Deus, nosso louvor, aceite, ó Deus, a nossa gratidão a ti por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos livramentos, ó Pai, por todos os cuidados que o Senhor tem tido com as nossas famílias, nossos irmãos. Nós te louvamos por tudo, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, vem seu Espírito Santo venha estar no meio de nós, ó Pai, para que nós possamos mesmo cada dia estar próximo de Ti, fazendo a Tua vontade e seguindo, ó Pai, firmes na fé que é em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Delci, boa noite. Boa noite. Boa noite, Messi. Deixa eu só dar uma afinadinha de violão. Vamos fazer daquele jeito, né? Vamos fechar os áudios e a gente vou cantar 2 músicas, depois vamos orar e vamos entrar para o nosso estudo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, e eu nasci, compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, e eu nasci. Em mim, teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós sabemos que louvar a Deus sempre será para nós um tratamento do nosso coração. E nós precisamos nos entregar ao louvor do Senhor, nos entregando inclusive ao poder do nosso Deus através do seu Espírito, que em nós habita. E esse cântico fala assim, um cântico antigo fala assim: Santo Espírito, deixa eu me abaixo. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Aleluia, Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, aleluia, aleluia,
ó cantador, vou viver por Jesus brilhador, vou falar que Jesus está dando salvação e paz ao coração. Cantai, hosanas, cantai, hosanas, cantai, hosanas a Jesus, o Rei. Cantai, hosanas, cantai, hosanas, cantai, hosanas a Jesus, o Rei. Amém? Amém. Esses cânticos antigos temem ficar na minha memória. Então não é tão longe, não, né, meu filho? Está mais novinho. Amém. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe mais uma vez. Pai, Boa noite. que o Senhor Boa nos noite. abençoe nesse momento, nesse tempo de estudo da Tua Palavra. E que tudo que nós vamos refletir nesse instante traga edificação ao nosso coração. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero tentar conduzir o nosso estudo de uma forma mais interativa. Boa noite. E a gente, então, vai tentar, em cima do Vocês texto, estão me construir ouvindo? todo o nosso raciocínio. Sim, irmã Elizabeth, estamos ouvindo. Ah, desculpa, é porque eu achei que não tinha ninguém, e que não está aparecendo minha imagem, eu achei que o pessoal não estava me ouvindo. Desculpa. Pode Será que a câmera da senhora não está voltada para o fundo, não? voltar da como? É porque, às vezes, ela está voltada para o fundo. Ela está invertida. A dela está invertida. Ela tá parecendo que ela está tampada, irmã Elizabeth. Eu estou no iPad. Ah, no iPad. É isso? Não, Ela- tá com um sinal assim, aquelas duas setinhas, como se eu fosse virar. Entendeu? O contrário, em vez de ser horizontal, é vertical e horizontal, entendeu? Às vezes é isso. Exato. Mas eu vou tentando aqui. Pode continuar, pastor. Tá bom. De qualquer forma, eu estou aqui, viu? Tá, joia. E aí nós vamos tentar hoje estabelecer mais um diálogo, de uma forma mais interativa. Eu vou colocar só, num primeiro momento, a transparência, só para os irmãos terem uma visão do nosso tema hoje. Deixa eu colocar aqui. Apareceu aí para vocês? Ok. Inverteu. Ok. Então, o nosso assunto hoje é sobre esse tema, sobre esse assunto aí. A intercessão do Espírito Santo. Nós temos falado sobre o Espírito Santo nessas últimas aulas nossas. E o nosso objetivo com esses estudos é a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa fascinante que habita em nós, que é o Espírito de Deus. Então, esse é o nosso objetivo com esses estudos que nós estamos, então, hoje desenvolvendo. E aí, o nosso texto básico hoje é esse aí de Romanos 8, 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Eu vou pedir para que o Ziel leia para a gente.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar inicialmente esse texto aí para a gente olhar para ele, porque é na base dele que nós vamos construir o nosso diálogo hoje. Eu espero que esse tempo de diálogo aqui ele seja, em todos os sentidos, muito proveitoso, ele nos ajude mesmo a entender o nosso assunto. Pois bem, irmãos, um dos propósitos de Deus em Cristo Jesus é que nós sejamos uma igreja viva. E quando a gente fala de igreja viva, nós estamos falando de uma igreja que manifesta todas as virtudes de Deus, todas as virtudes do Espírito Santo, tanto em termos de fruto do Espírito Santo, como também em termos de dons do Espírito Santo, capacitações dadas, então, pelo Espírito Santo. Então, Deus quer que nós sejamos uma igreja viva e perfeitamente habilitada para o exercício do poder de Deus que temos através do seu Espírito que em nós habita. Olhando para o texto de Paulo hoje, aos Romanos, que nós acabamos de ler, nós recebemos algumas importantes revelações que nos ajudam a entender por que nós chegamos até aqui e por que nós podemos ficar confiantes no lidar com tudo que nós estamos vivendo e ainda viveremos neste contexto de mundo, que é um contexto difícil, os irmãos sabem disso, que é um contexto de guerra que nós estamos enfrentando. Mas todos nós temos, em graus diferentes, testemunhos para dar sobre vitórias que Deus nos tem dado. Então, a pergunta que vai nos ajudar hoje para a gente poder entender este conteúdo, porque nós temos falado sobre a importância de um relacionamento melhor com o Espírito Santo. Nós já pudemos refletir sobre o seu caráter, pensar quem ele é na sua essência, já pudemos falar sobre o fruto do Espírito, e hoje nós queremos mergulhar um pouquinho mais profundamente nessa, vamos dizer assim, nessa revelação que Paulo, na verdade, faz para a gente aqui em Romanos. Então, a pergunta central é: que revelações são essas que o apóstolo Paulo faz para nós dentro desse texto de Romanos e que vai nos ajudar a continuarmos de pé e confiantes de que nós vamos, de fato, vencer o que vier pela frente? Então, essa é a pergunta central. A primeira revelação que nós vamos observar dentro do texto, ela tem a ver com a assistência do Espírito Santo. A Bíblia diz aí claramente no versículo 26 o que, Alessandra? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vocês notam aí a expressão, olha, o Espírito semelhantemente nos assiste. O que a gente pode entender dessa expressão assiste? O que vocês acham? É um cuidado, né? Cuida. Cuida de nós. O que mais? É a ideia de assistência. Né? Ele está prestando uma assistência, ele está nos acompanhando. Agora, é interessante a gente notar no texto os aspectos, né? Os aspectos. Em quais aspectos o Espírito Santo tem nos assistido? Ele tem prestado a sua assistência para nós. Segundo o texto. A nossa fraqueza. Isso. Em primeiro lugar, na nossa fraqueza. Quando a gente pensa em fraqueza, irmãos, o que vem na nossa cabeça? O que passa na sua cabeça quando vem fraqueza? Ou fala de fraqueza e diz que o Espírito Santo nos assiste nela. Que fraqueza é essa? Quando nós pecamos contra Deus? É um pecado, né? Pecado. Qual pecado?
O que vocês acham? Eu acho que não é só para pecado, não. Falta de fé. Será que nas enfermidades também? Também. Também, né? Então, irmãos, quando o texto está dizendo aqui, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, aqui a gente pode, a ênfase aqui principal nós vamos observar é exatamente no nosso limite em relação a Deus. Nós vamos observar isso no texto. Mas a gente sabe que a assistência do Espírito ela acontece em todas essas áreas que vocês já identificaram. Então, aqueles momentos de fraqueza quando a gente pega, aquele momento de fraqueza quando a nossa fé fica debilitada, mas aquele momento de fraqueza também quando nós estamos doentes. Então, nós podemos imaginar ou nós podemos identificar fraquezas que nós revelamos em diversas áreas. E a Bíblia está afirmando para nós que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. Observe o versículo adiante, que diz o seguinte, porque não sabemos orar como convém. O que vocês acham que está destacando aqui? O que está destacado aqui como fraqueza? Qual é a fraqueza que Paulo está enxergando aí? A falta de fé também. Porque a Bíblia, quando fala assim, orar como convém. Como é que convém orar, irmãos, na prática? Como que convém orar? Quais são os elementos, vamos dizer assim, que deve compor a nossa oração? Lembrando que oração é um diálogo com Deus. Oração Primeira coisa é relacionamento. Oi? Pode falar. Primeira coisa que vem na minha mente é sinceridade. Você tem que orar com sinceridade, né? Com sinceridade. Essa é vamos dizer assim, uma virtude importante. Uma qualidade importante que deve estar presente na nossa oração. Sim, pode falar. Não é simplesmente um orar de qualquer jeito, né? Não é simplesmente abrir a nossa boca e pedir de qualquer forma, né? Uma oração sincera, justa, né? Vocês se lembram o que Jesus fala sobre oração? O que Jesus fala sobre oração? Como é que nós temos que orar? O que vocês se lembram? E orar em segredo, né? Em seu orar quarto. Com amor. Oi? Orar com amor. Orar com amor. Orar em segredo, ou seja, fala de um relacionamento íntimo, né? Não é para ficar se mostrando. O que mais? Orar segundo a vontade de Deus, né? Isso. Segundo a vontade de Deus significa a gente conhecer a vontade de Deus e orar baseado nessa vontade que nós conhecemos. Exatamente. A Bíblia também fala para a gente que a gente tem que orar em nome de Jesus. Então, oração como convém inclui uma oração segundo o coração de Deus. O segundo o coração de Deus significa orar em nome de Jesus. Por que não em nosso nome? Porque nós não somos perfeitos, Jesus. E é Jesus que é o nosso mediador. Então, para a gente orar como convém, eu preciso aprender aos pés de Jesus como me achegar a Deus Pai. O Ziel mencionou aí a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina, ali na oração do Pai Nosso, vários tópicos importantes que nós precisamos levar em conta quando conversamos com Deus. Primeiro, lembrar que Ele é Pai, Pai Nosso, né?
Aliás, quando a gente fala Pai Nosso, eu preciso lembrar que ele não é Pai somente meu. Ele é Pai de mim e dos meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Vocês e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão espalhados sobre a face da terra. Eu, vez por outra, conscientemente, irmãos, eu paro a minha oração e oro pelos meus irmãos que eu não conheço. Eu intercedo por eles. Ontem mesmo eu estava orando e senti que deveria orar por aqueles que estavam acamados, por aqueles que estavam já desenganados, por aqueles que estavam sendo perseguidos. E fui imaginando uma série de situações que irmãos nossos passam. Então, orar como convém inclui orar em nome de Jesus, orar sinceramente, orar sabendo que Deus é de fato o nosso Pai, né? Lembrando o lugar que Ele ocupa na nossa vida. Mas a oração do Pai Nosso é um conteúdo rico, né? Vai falar, santificado seja o teu nome. Então, eu preciso orar desejando que o nome dele seja cada vez mais santo na minha vida. E aí vem toda uma série de elementos que a gente vai só compreender na medida que o próprio Espírito Santo nos ajude. Mas a Bíblia nos ensina a orarmos com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos ensina a orar de forma humilde. Eu preciso saber que Deus está nos céus, eu estou aqui na terra. Deus é grande e é perfeito, eu sou pecador, comedor de feijão. Né? Então, quando a Bíblia fala orar como convém, inclui todos esses elementos que eu preciso ter na minha vida. O resumo disso tudo, né, é temor. Eu preciso temer Deus para que eu possa, de fato, orar com Ele ou conversar com Ele de forma perfeita. Agora, o que é fantástico dentro desse texto, porque nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, nós mencionamos a pessoa do Espírito, e hoje nós estamos pensando sobre a assistência do Espírito, a maneira como ele nos acompanha no nosso dia a dia. Né? Então, ele nos acompanha em nossa fraqueza, ele nos acompanha em cada diálogo que nós temos com Deus. Né? Porque o texto menciona, intercede por nós. Nós sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí, nesta frase, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu vejo a forma como o Espírito Santo, ele intercede por nós. O texto fala desta ação. Qual que é a ação? A ação de interceder. O que vem na cabeça de vocês quando um texto como esse revela isso para você? O que te vem na cabeça? Porque, olha só, o texto está falando da minha oração com Deus. E está dizendo que o Espírito Santo, ele me acompanha, que eu não sei orar como convém, e ainda intercede por nós. O que vem na sua cabeça pensando sobre isso? O que passa no seu coração? É o Espírito mediador, né? É a mediação que ele faz, porque já que eu não sei, já que eu sou pecador e que se não fosse pelo nosso Senhor Jesus, Deus não teria nem conversa com nós, porque nós estaríamos totalmente afastados. Então, também nós não sabemos orar como convém. E aí o Espírito Santo entra e fala assim, não, peraí, eu vou interceder por vocês, porque se continuar desse jeito, não vai adiantar nada. E aí o Espírito faz esse meio de campo, vamos dizer assim. Sim. E é interessante também que eu estava vendo, é porque quando o versículo começa, ele fala assim, também o Espírito. Então, isso nos remete a dizer o seguinte, que existe um contexto bastante importante que é que o restante vai tratar. E se a gente for lá ver, que eu olhei, está falando sobre os sofrimentos do presente. É exatamente uma situação que nós estamos passando, toda a vida nós passamos.
De uma forma ou Sim. de outra, nós temos problemas aqui, e sempre teremos até aquele dia que Cristo voltar, ou que nós formos. Então, está falando sobre os sofrimentos, e que aí fala, né? Fala da esperança, fala, e aí vem também o Espírito, quer dizer, ó, isso tudo vai acontecer com vocês, mas tem o Espírito Santo que vai interceder para que vocês possam chegar até lá, porque caso contrário, não vai dar. Exatamente, Luiz. Exatamente. A visão que me vem é mais ou menos assim, daquela criança, né, que precisa ser conduzida pelo pai, porque a criança não sabe andar direito. É aquela postura que o pai assume de explicar para o outro que não está entendendo, né, o que a criança está falando, mas o pai entende tudo que a criança está falando, né? Então, traduz para o outro. Agora, é interessante, porque Deus é Deus e já sabe tudo que a gente vai pedir antes que a gente peça. Por que é que, de repente, um texto como esse aparece para nós? Irmãos, esse texto vem revelar para nós o quanto Deus, de fato, se preocupa com a gente. E que, até no nosso diálogo com Deus, o próprio Deus interpreta as nossas palavras para Ele mesmo. Ele mesmo traduz para nós a sua palavra através as petições que a gente faz, os sentimentos que a gente expressa. O Pai traduz isso para nós, o Espírito traduz para o Pai, né? Porque fala dessa assistência do Espírito Santo. Eu acho isso fascinante, irmãos, porque pensar o seguinte, que nós vivemos num contexto de mundo. Nós temos uma tendência de acreditar que estamos sozinhos. Mas, na verdade, nós não estamos sozinhos, porque o Pai liberou, Jesus liberou o seu Espírito para nos acompanhar em todas as situações da nossa vida, em nossas fraquezas e até mesmo nas nossas orações, no nosso diálogo com Ele. Aí eu acho curioso no texto, porque, além de falar da ação, fala da intensidade, porque fala o seguinte, fala de forma sobremaneira, né? Intercede por nós sobremaneira. Esse advérbio aqui traduz o sentido de além da medida, em demasia, sobremodo, extraordinariamente o Espírito Santo intercede por nós. Então, não é simplesmente uma tradução simples, mas eu fico imaginando o tradutor, né, e aquele que está falando. Então, o tradutor é capaz de entrar lá no íntimo da pessoa para saber exatamente o que ele quis dizer com aquele tipo de palavra. Porque eu nunca fiz tradução, não, simultânea, né? É porque eu falo muito mal e mal português, mas para quem é tradutor, sabe que não é uma tarefa simples. Porque, além de você ter que encontrar a palavra certa na língua da outra pessoa, você também precisa entender o vocabulário que a pessoa está usando e de que maneira ele está utilizando aquele vocabulário naquele contexto. Qual é o sentimento que ele tem que passar? O Espírito Santo, irmãos, ele faz isso com a gente. Ele traduz nossas palavras, traduz os nossos sentimentos, ele traduz o que se passa na nossa cabeça. Por isso que fala de um esforço que é sobremaneira. E aí o texto ainda menciona o seguinte, fala de uma expressão, né? E a expressão é gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que você entende por isso? Gemidos inexprimíveis. Um de cada vez. Eu estava vendo o senhor falar aí, hoje lembrei de uma senhora lá do nosso grupo gideônico, a dona Rosinha. Sim. A filha dela teve um AVC e faleceu, né? Eu imagino que numa hora dessa a pessoa não tem a mínima condições nem de expressar o que é a oração ao Senhor Jesus, né? Sim. E outras N situações que as pessoas vivem, né?
Tem momentos que você não consegue fazer, não consegue falar nada, não consegue só ser sabes, né? Sabe que o coração tá, a hora e espírito não dá conta nem, às vezes está só chorando. Então a gente imagina que nesse momento o Espírito Santo é quem está falando, Senhor, ó, o coração aí tá difícil, né? Precisa de muito consolo, precisa de paz, precisa de tudo, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem se expressar sobre o que aconteceu no momento, né? Não dá conta. Sim. Esse gemido inexprimível também, né? Pode ser o seguinte, eu entendo, que é uma, vamos chamar humanamente de um idioma entre o Espírito e Deus. Né? Ninguém traduz. Eu acho que da mesma forma que ele coloca, como a Deus se colocou no momento de dor a gente não consegue expressar, às vezes no momento que a gente está errando nas nossas fraquezas, ele intercede por nós. Então eu vejo esses gemidos inexprimíveis como ele sentindo, como é que eu vou falar? A nossa dor, vamos dizer assim, a nossa dor, a nossa frustração, a nossa alegria, eu acho que ele tomando conta de todos os sentimentos que estão em nós, diante do Pai. Seja alegria, seja tristeza, mas acho que é por aí, é mais ou menos assim que eu sinto. Gente, pensa o seguinte, que o Espírito Santo habita em nós, né? Então, ele mais do que você, inclusive eu, ele conhece o nosso coração. A palavra gemidos inexprimíveis, pode significar que a gente não explica, é um gemido que não tem como a gente explicar, ele é indizível. Isso que o Luiz falou é uma coisa importante. O Espírito Santo consegue traduzir perfeitamente diante do Pai tudo que a gente está sentindo. Quantas vezes você e eu já sentimos, já ficamos mais ou menos assim naquela condição? Eu não sei nem o que eu estou sentindo. Você não sabe definir claramente o que você está sentindo. Você fica perdido dentro de você. Mas o Espírito Santo te conhece e ele te entende. E ele é capaz de expressar para Deus de uma forma tão perfeita que nossa razão não consegue captar e nem explicar a nossa razão. A gente só sabe que ele faz isso. Esses dias eu estava ouvindo... Sim. Só interromper para o senhor só um minutinho. Sim. Eu joguei no Google aqui só para ver o que ele que nos trazia, e ele trouxe algo interessante, que ele fala assim, ele até dá a referência de Romanos 8, 26, 27, e fala, são as coisas que não cabem em palavras, não podem ser explicadas e expressadas racionalmente e humanamente, pois são coisas mais profundas que a linguagem. Exatamente, é isso aí. Eu ia fazer referência exatamente ao dom de línguas. Esse dia eu estava ouvindo no rádio alguém explicando o dom de línguas, é um desses pastores, mas eu percebi um limite naquilo que ele estava falando, porque ele só conseguia falar de um tipo de dom de línguas. E a Bíblia fala que o dom de línguas são pelo menos dois, que é a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, na língua dos anjos, é uma língua que não se entende. Somente quem tem o dom de interpretar é que consegue fazer isso. Porque a língua dos anjos é uma língua que não tem, vamos dizer assim, tradução entre os homens de forma racional. Não é impossível. Então, orar no Espírito Santo é você se entregar ao Espírito e permitir que ele, através de você, e em você, converse com o Pai por você. Eu confesso para os irmãos que eu sei que isso acontece comigo e acontece com você, porque a Bíblia está dizendo. Mas isso pode, inclusive, acontecer de forma audível, porém,
não será compreensível para você e para mim, a não ser que o Espírito Santo capacite alguém a fazer a interpretação. Mas quando a Bíblia fala de línguas dos anjos, eu entendo que se aplica exatamente a esses gemidos inexprimíveis. É uma linguagem que, isso que o Adilson mencionou, não existe um vocabulário, não existe uma interpretação entre os homens. Não há como a gente classificar essa linguagem. A gente só sabe que é sobremaneira e também de forma inexprimível. Agora, pense comigo que tudo isso o Espírito Santo faz cuidando de você e cuidando de mim. Eu acho isso fantástico, viu, irmãos? E a gente precisa saber e guardar no coração essa verdade de uma forma bastante firme na nossa alma. Aí vem a irmã Elizabeth falar aí, viu, pastor? Irmã Elizabeth está querendo falar alguma coisa. Irmã Elizabeth? É. Pode falar, irmã Elizabeth. Uma calda. Duas caldas. Não, pastor. Eu estou só ouvindo. Ah, tá. Okay. Ela levantou a mão. Tá aqui. Tem a mãozinha levantada. Aí, não? Pastor? Oi. Vocês estão vendo minha imagem aí? Não tem, não. Tem, não. Não, é a mãozinha do aplicativo, irmã. É só a mãozinha do aplicativo. O que que tem? Ela está levantada. Eu nem sabia para que servia isso. Só está pedindo a palavra. Descobriu agora. Tá. Eu estava tentando mexer para ver se saía a imagem, mexendo nos botões aqui tudo, mas não deu certo, não. Certo. Aí, observe só qual que é o diferencial e a vantagem. A Bíblia fala de uma conexão perfeita entre o homem e Deus. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que sonda os corações, ele é capaz de interpretar o que se passa no coração do homem e ele é capaz de traduzir o coração de Deus para nós. Então, fala de uma comunicação perfeita entre Deus e Espírito que habita em nós e as demais pessoas da divindade. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como disse bem a Iveuci, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Eu até imagino que o Espírito Santo algumas vezes fala assim: Pai, dá atenção para isso que ele está dizendo, não, porque ele nem sabe o que ele está falando. Eu imagino que muitas vezes é mais ou menos isso que a gente faz com os filhos, né? Protegendo. Não, ele falou que não gosta, porque criança, quando está com raiva, fala assim: eu não gosto de você. Aí a gente explica para outra pessoa: não é que ele não gosta, é porque ele gostaria de tal e tal coisa, por isso ele usa essa expressão, é o vocabulário que ele tem. Porque tem coisas, irmãos, que nós não sabemos, nós não temos vocabulário, nós não temos adjetivos para classificar, nós não temos palavras para traduzir o que a gente está sentindo. Mas o Espírito Santo é capaz de fazer isso, graças a Deus. Amém. Irmãos, a posição da igreja como um todo e de cada um dos seus membros que a compõem, eu posso afirmar, ela é privilegiada. Precisamos absorver a verdade de que nós não estamos soltos e perdidos. Nós vivemos hoje totalmente acompanhados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está conosco o tempo todo, porque ele foi liberado para habitar em nós. E a habitação de Deus faz toda a diferença. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos, então, sobre essa primeira revelação que tem a ver com essa assistência do Espírito Santo. A segunda revelação que aparece aí no texto tem a ver com a garantia de uma vida que eu quero dizer que ela é triunfante. É uma vida triunfante. Observe aí o versículo 28. Lê para a gente, Luiz, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Na versão
internacional, na NVI, a frase ela é traduzida da seguinte forma: sabemos que Deus age em todas as coisas. O que esta revelação traz de novo para cada um dos cristãos a partir da sua exposição? O que vocês acham? O que essa revelação traz ou trouxe de novo para cada um dos cristãos a partir da sua exposição? Porque, olha só, o texto está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Deus usa tudo, né, para o bem daquele que ama a Cristo, né? Usa as pessoas, usa o meio natural, usa o meio sobrenatural, ou seja, Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Uhum. Exatamente. Está sendo salvo. Uhum. Exatamente isso, viu, Zé? Exatamente isso. Alguém leia para mim, não sei se você consegue ler aí, é Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que você entendeu desse versículo, Adilson? Eu entendi aqui que ele é o criador de tudo, né, pastor? Aham. E ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele cria o bem, o mal, ele é o Senhor de tudo, né? Será que esse mal aí é o mal que nós abominamos? Não, não. Com certeza não. Esse mal aí não foi Deus que criou, não. Exatamente. Eu fiz questão de usar esse versículo, porque ele é um versículo polêmico, certo? Mas o que o texto está dizendo aí eu vou retornar lá para Romanos. A Bíblia está dizendo que Deus tem o poder, inclusive, de criar uma provação na sua vida e na minha vida para gerar um bem. Certo? Então, criar um mal. Vamos supor, o Senhor leva você, aliás, no último retiro de capelães que eu participei, último não, penúltimo que eu participei, a gente conheceu um irmão que se converteu, ele era soldado, né? Ele fazia parte do exército lá do exército americano, mas ele era ateu. Mas, de alguma forma, Deus foi se revelando a ele em toda aquela experiência que ele viveu. E antes dele sofrer antes dele perder a vida, ou melhor dizendo, antes dele passar por uma experiência muito difícil na sua vida, Deus falou para ele que ele ia morrer.
Mas ele não acreditava em Deus. Então, como que Deus falou com ele? E aí ele dá o testemunho dele, um testemunho lindo, porque ele dizia que não acreditava em Deus, mas naquele dia ele ouviu a voz falando com ele que ele ia morrer. E ele entendeu que era Deus falando com ele, e ele então pediu para Deus ter misericórdia, que poupasse a vida dele, e que no lugar da vida levasse as pernas dele. Adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Ele perdeu as pernas. Ele pisou numa mina, e a mina explodiu. Ele ia morrer, mas Deus preservou a vida dele. E ele perdeu as pernas. E foi assim que ele se converteu. Porque não foi ninguém que falou com ele, foi o próprio Deus que falou com ele. Mas existiam pessoas que oravam por ele, que falavam para ele de Jesus. E existiam pessoas que intercediam por ele, inclusive pessoas da família. Mas naquele dia ele teve um encontro com o Senhor. E hoje o testemunho dele é um testemunho fascinante. É uma coisa incrível. O quanto o testemunho dele edifica. Né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Deus ele é capaz de criar o mal, sim. Lembra lá de Paulo, quando sofre o naufrágio? Paulo está lá no navio. Deus tinha poder, irmãos, para não permitir, por exemplo, que o navio afundasse. Mas Deus disse para Paulo que aquele navio ia afundar. Mas que o Senhor havia entregado nas mãos de Paulo a vida de todos aqueles marinheiros. E que eles precisavam tão somente ouvi-lo. E foi isso que Paulo testemunhou, que Deus havia falado com ele. E, de fato, ninguém naquele naufrágio morreu. Agora, um navio com uma tripulação enorme afundar e ninguém morrer só pela graça de Deus. E aí, experiências atrás de experiências que Deus, então, foi permitindo. Algumas situações de provações. Então, o que eu quero dizer? Quando a Bíblia fala o seguinte, que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, a Bíblia quer fazer com que a gente entenda, a palavra de Deus quer fazer com que a gente entenda, Deus ele é capaz de lançar mão de situações para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, na minha vida, e tudo termine bem, para a honra e glória do Senhor. Deus sabe manipular e utilizar os eventos que acontecem no mundo e também no universo. Ele age em todas as coisas para o bem. Um outro texto que me impressiona na Bíblia é aquele quando Gideão pede para o sol parar, o dia fica maior. E o sol para. Quase um dia, diz a Bíblia. Quando o mar se abre, irmãos, Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode utilizar qualquer recurso para abençoar as nossas vidas e a vida dos seus filhos. E eu quero sempre me lembrar disso, porque Deus é poderoso. Amém, gente? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sim, pode falar. Uma colocação, pastor. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo ele foi usado muito contra mim numa época passada, porque eu sempre acreditei que mesmo na adversidade, aquilo me serviria, né, para algo na minha vida, algo positivo na minha vida. Essa semana alguém falou assim, enquanto todos pedem para que 2021 seja um ano melhor, eu prefiro continuar acreditando que 2020 foi um bom ano. Aí fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e é mais ou menos assim que eu entendo. Então, assim, nós passando num momento difícil, foi até a colocação que eu fiz, nós passamos por um momento difícil, a minha vida virou de ponta cabeça, estou falando de mim, mas eu sei que é geral, mas a graça do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou, eu consegui passar, né? A gente sai com os arranhões, mas a gente sai inteiro, crendo que o Senhor está no controle. Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido, o sentido desse versículo. É que ainda na adversidade,
Deus usa isso para nos fortalecer, para nos fazer melhor. É o que eu sempre peço para Ele, para que no meio de uma diversidade eu consiga sair melhorada. Então, eu vejo Ele nesse sentido. E a diversidade Deus pode usar como forma de disciplina e também forma didática de ensino. Deus faz isso. Exatamente. Deus não permitiu que os discípulos fossem, ele não mandou os discípulos entrarem no barco e lá em alto mar não veio a tempestade e eles ficaram cheios de medo. Então isso pode acontecer. Deus pode nos levar para uma situação para que nós sejamos disciplinados e formados. Nós precisamos aprender isso. Vai enxugar a sala, pega o toalha e fecha. Agora, observe no texto que todas as coisas cooperam para o bem, mas para o bem de quem? Eles são chamados segundo o seu propósito. O versículo 28, a parte B, fala primeiro daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, observe que amar a Deus faz diferença. E aqueles que fazem parte, os que estão no centro da vontade de Deus, nós precisamos saber, Deus vai usar tudo através da vida dele para honrar o nome do Senhor. Deus tem propósitos na nossa vida. Quem foi chamado? Você e eu. Nós fomos chamados por Deus. O texto fala que aqueles que, porquanto, olha o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, observe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram reconhecidos e predestinados para serem como Jesus. Quem são estes? São aqueles que de antemão Deus conheceu e também os predestinou. Quer dizer, tudo que aconteceu na vida de Paulo, Paulo diz que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, desde a eternidade. Você e eu precisamos saber que nós fomos escolhidos, irmãos, desde a eternidade. Porque o lugar de Deus é a eternidade. E você e eu precisamos absorver este conceito de que nós não somos realmente qualquer um. Deus cuida realmente de nós. O versículo 30 fala o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, todos os que, vamos dizer assim, aos quais predestina, Deus, então, manifesta o seu bem. Todos aos quais Deus justifica, olha aí, a esses também justificou. Deus faz as coisas acontecerem para o bem. Todos aos quais glorifica, a esses Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. A verdade, irmãos, é que somos um povo especial, porque através do Espírito Santo nós temos garantido um final feliz para todos os nossos sentimentos, para todas as nossas experiências. Nós seremos, irmãos, associados e beneficiados com as mesmas bênçãos que repousam sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é fantástico? Eu acho, viu, irmãos? Esta palavra, para mim, ela vem para fortalecer o meu coração. Não vou negar para vocês que tem dia que eu me sinto cansado mesmo, com vontade de que as coisas mudem logo. Mas eu tenho descoberto o seguinte, que se a minha vida está nas mãos do Senhor, tudo vai acontecer a seu tempo e do jeito de Deus. Eu não preciso ficar incomodado. É tudo a seu tempo e do jeito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Cada um de nós precisa entender quem é e deve exercer o poder espiritual que recebeu de Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem propósito na sua vida e também na minha vida. E louvado seja Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Então, cada um de nós precisa entender quem é
e deve exercer o poder espiritual que recebeu de Deus através do Espírito Santo. Que Amém. Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Ou alguma colocação? Os irmãos têm liberdade de se expressar. Um de cada vez. Bom, se ninguém quer fazer pergunta, porque entendeu tudo direitinho, graças a Deus. Então não entendeu nada, né, pastor? Ou então quer se comprometer. Deixa eu fechar aqui, só para a gente abrir direitinho. Amém. Então, queria que nós, nesse momento, então, compartilhássemos, né, os nossos pedidos, mas eu queria que você compartilhasse o seu pedido hoje, né, dentro desta visão. Qual, pastor? A visão de que não compartilhar puro e simples uns com os outros. Então, compartilhar, acima de tudo, com o próprio Espírito de Deus. E Ele está olhando para nós. Bem? Dou liberdade para os irmãos. Quem quer começar? Quero pedir pela Yasmin, ela não anda muito bem esse dia, até ontem ela fez um exame de Covid, porque estava com muita dor no corpo, estava meia mole, com um pouquinho de febre, aí ela até fez o exame, graças a Deus não deu nada, mas a gente quer entender que seja algum mal-estar ou alguma garganta infeccionada, alguma coisa assim, né? Que Deus continue com ela, fortalecendo ela, continue com a Kátia também, ela ainda sente uns resquícios, né, do Covid, às vezes ainda sente alguma dor nas costas, às vezes ela se cansa facilmente, e esses dias ela estava falando que até as vistas dela estavam meio ruins, então, para Deus, né, através do teu Espírito Santo, venha fazer a obra completa na vida dela, que é a cura, né, e o livramento de todos esses males que o Covid traz para quem que pega essa doença. Né? Continuar me protegendo lá na onde eu trabalho, nas minhas saídas da empresa. Às vezes eu vou em algum órgão ou outro, né? Que Deus continue me abençoando e me guardando assim, no meu trabalho, né? Amém. Que tenho orado por vocês, viu? Deus. Amém. Obrigado. Orar pela minha mãe também, ela está com o joelho lá machucado, né? Ela foi no médico e a gente passou umas medicação para ela fraturou o joelho, né? Na verdade. Então, para Deus dar a cura para ela, ela passou do tempo, né? De ir no médico, ela achou que era só uma torção e, na verdade, ela quebrou mesmo o joelho. E aí, Deus possa estar curando ela, né? Ela está tomando a medicação, passando algumas pomadas, mas ainda sente muita dor. Então o médico falou que não sabia nem como é que ela estava aguentando caminhar com o joelho daquele jeito. Né? Hoje eu fui atrás dela, ela estava tão quietinha, minha mãe nem viu ela. Eu falei, uai, mãe, será que está acontecendo? Aí fui lá ver ela estava com dor no joelho, estava com o pé para cima. Porque mesmo quando ela está sozinha, toda hora ela sai. Aí estava com muita dor. Pela minha mãe também quebrou o tornozelo e está recuperando relativamente bem, mas é para Deus dar paciência para ela. Até essa idade, ninguém nunca tinha cuidado dela. Então, meu pai não sabe fazer nem café. Então, toda a vida foi ela que fez, né? E agora tem alguém fazendo, e ela não quer aceitar muito, não. Eu sei como é que é isso. É fácil, não. Continuar orando pelos filhos, pela família que ainda não conhece Jesus, né? Sim. Deus sobrinho. E perfeito. Isso mesmo. Pelos meninos. Eu quero pedir pela Ana Luísa. Eu quero insistir em oração pela Ana Luísa, para que Deus continue tratando, continue cuidando, e para que Deus não deixe me faltar sabedoria para lidar com tudo que tem acontecido dentro da minha casa. Mas a Ana Luísa é o meu foco mesmo. Hoje, meu desejo de que o Senhor alcance a vida dela
abra portas para a gente aliviar um pouco. Tá, joia. Arthur, tá ligado o microfone. Algum pedido, Zé? Uhum. 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 Ok, perfeito. Okay. A Elizabeth, acho que acabou saindo, né? Aos teus pedidos. Oi, servo de Deus, vamos orar para você também. Vamos orar então? O meu pedido pessoal, irmãos, é pela saúde daqui da minha casa, a saúde da minha esposa e a saúde da minha mãe. O Adilson falando, os sintomas que a Kátia tem, minha mãe também tem apresentado, Janete tem apresentado. Então, a gente sabe que em alguns, essa tal da Covid acaba gerando um efeito colateral muito forte. Né? Então, para Deus ter misericórdia. Minha mãe foi no pneumologista, o pulmão dela ainda está, pelo menos estava, né? Espero que já tenha diminuído, mas estava ainda 50% comprometido. E a gente fazendo esse acompanhamento dela. Mas a médica disse que até uns 90 dias os efeitos são muito comuns, muito parecidos. Ela até mencionou lá, é bem isso aí tudo que você compartilhou da Kátia. São sintomas muito parecidos. Vamos orar então? Vamos clamar. Pai, nesse instante eu me coloco diante de Ti, juntamente com os Teus filhos, para Te pedir misericórdia. Eu quero, nesse momento, ó Deus, apresentar a saúde da Yasmin diante de Ti. O Senhor sabe que eu já tenho orado por ela, mas quero orar especificamente, Pai, porque ela, nesses últimos dias, não se sentiu bem. E nós sabemos, Deus, que só por Tua graça as Tuas filhas podem ser preservadas. Protege ela, o Adilson, protege a Kátia, inclusive dos sintomas que a Tua serva vem sentindo ainda por conta da Covid. Senhor, que Tu possas limpar suas vistas, possa tirar o mal-estar, a fadiga que a gente às vezes sente, que a cura do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos. Continua abençoando o trabalho e a vida do Adilson em suas saídas e retornos para casa, do trabalho também, que o Senhor resguarde a vida do Teu servo. Peço pela vida do Luiz e a vida da Ivelci, que o poder do Teu Espírito esteja sobre a vida dos Teus filhos, abençoando, Pai, especialmente a mãe do Teu servo, que ainda está se recuperando, Senhor querido, daquele tombo e também daquela fratura. Cura ela, Senhor, de acordo com a Tua graça. Clama os Teus milagres sobre a sua saúde e paciência sobre o seu coração. Peço a Tua compaixão, Senhor, sobre os irmãos da Everci. Liberta a vida deles. Mas acreditamos que eles vão se render aos Teus pés, bem como a sua mãe também. Deus, ouve a nossa oração. Peço pela gravidez da Adriana, peço que o Senhor prepare o coraçãozinho do Nicolas para que, com a chegada, Pai, da sua irmãzinha, ele seja muito feliz ao lado dela. Guarda o coração do Rodrigo também como pai, abençoa. Tem misericórdia do Henrique, a vida da Daniela. Abençoa toda a família, Pai. Peço pela saúde e a vida da irmã Naide, cura tua serva das dores que tem sentido no joelho, dessa fratura que ela sofreu. Cura ela. E abençoa, Pai, a sua vida. Ouve as suas orações em favor, ó Deus, dos seus filhos, em nome de Jesus. Peço pela Ana Luísa, passa a tua mão de cura também no emocional da tua filha, fortalece ela, cuida dela, do Arthur, cuida da Alessandra, e juntos continuamos clamando pela vida da Elaine, a sua prima. Deus, só um milagre do Senhor. E nós sabemos que para ti não há impossíveis, o Senhor pode fazer tudo acontecer. Rogo pela vida do Juan Mateus, que tu abras portas de oportunidade de trabalho para ele, lá em Recife.
e que ele, de fato, seja feliz, Pai, na decisão que tomou de mudança para Recife. Abençoa a Thalita nos preparativos para vir a Goiânia, que o Senhor possa trazer em paz. E nós desejamos os milagres do Senhor também em seu coração. Cuida, Pai, da vida do Zé e da Usana, abre portas para os teus filhos, a saúde do irmão Sebastião. Abençoa a casa dos teus servos, em nome de Jesus. Oramos também pela vida da irmã Elizabeth, clamamos por ela, pela vida do Luiz Miguel, seu neto, e que o Senhor abra portas de sustento e graça para Luciana e o Márcio, e a vida da Ellen. Tem misericórdia de toda a família. Salva também o coração do seu Jefter. Nós desejamos, Pai, a libertação dele. Peço, Deus, ainda pela saúde e a vida do pastor Expedito, a vida da irmã Luzia. Continua suprindo a vida dos teus servos. Oramos por toda a tua igreja e abençoa-nos na campanha de jejum e oração que estamos fazendo. Queremos prosperar, crescer, amadurecer diante de ti. Obrigado por tudo, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Valeu demais, viu? Foi uma bênção esse tempo de estudo. Que a palavra do Senhor fique aí no nosso coração. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.